Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Israel e estou aqui com uma única missão, que é ajudar você em oração, ajudar você na leitura da palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no sininho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom? Para toda vez que eu estiver entrando online, você saber que eu estou entrando e saber que nós vamos poder estar juntos nessa caminhada. Vou iniciar a leitura. Vamos lá. Pois o reino dos céus... Estou lendo na NVI. Moura, ainda está um pouquinho alto esse retorno? Estou me perdendo na voz aqui. Baixa só um pouquinho. Som. Glória a Deus. Som, tá bom assim. Obrigado. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta de meio-dia e das 3 da tarde e 9, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi encontrado por último, o mesmo que lhe dei. Penúltimo versículo, gente. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Repita comigo: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Então, meus amados, Jesus aqui nessa passagem, essa parábola, ele está contando que um senhor da vinha saiu para contratar alguns trabalhadores. E ele saiu pela manhã, contratou alguns para a sua vinha. Depois ele vai à praça e contrata outros. Depois às 3 horas, assim também como às 3 horas, às 5 e às 9 horas da noite. E no final de tudo, aqueles trabalhadores que haviam sido contratados em primeiro lugar, na hora de receber o salário, reclamam, dizendo que o salário deles havia sido o mesmo daqueles que tinham chegado na última hora. Então o senhor dessa vinha fala para ele: eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Você está com inveja porque eu sou bom, porque eu sou generoso. E sabe, meus irmãos, essa parábola, ela nos diz muita coisa. Essa parábola pode ser traduzida também como: assim que se inicia o mundo, Deus chama Adão para a sua vinha, e aí depois vai chamando os patriarcas, aqueles que estavam na praça, até que se chegue às últimas horas, que somos nós. Eu acredito piamente que nós somos a última geração antes de ver o avivamento. Eu creio que talvez não venha na nossa geração, mas está muito próximo. E essa parábola também se assemelha a um contexto da igreja. Aqueles que aceitaram Jesus lá atrás, há muitos anos atrás, e aqueles que vieram aceitando Jesus mais para frente, até os novos convertidos, até os que vão aceitar Jesus hoje, amém? Quantos creem que vai ter gente que vai aceitar Jesus aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. E o grande cerne da questão dessa parábola é o interesse. O interesse é uma força motriz que move todo o universo. Sem interesse nós não podemos chegar a lugar nenhum. Sem interesse eu não melhoro de emprego. Sem interesse eu não consigo buscar dons espirituais. Sem interesse eu não consigo alcançar o que eu quero. Não existe problema no interesse e nem na ambição. O problema, quando o interesse, ele é por algo que não é devido.
assim como foram esses trabalhadores. Descendo nos próximos versículos vai dizer, então, que Jesus, ele sobe a Jerusalém e ali ele vai falar dos seus sofrimentos. Ele reúne seus discípulos e diz, eu vou ter que sofrer agora, o Filho do Homem vai passar pela mão dos sacerdotes, dos escribas, e ele vai ser esbofetado, vai ser açoitado e vão crucificá-lo. E Jesus ali está expondo o seu coração, ele está abrindo os seus sofrimentos. E de repente, quando Jesus está no meio da sua fala ainda, Salomé, que era mãe de Tiago e de João, tudo indica que era, pelos estudos históricos, ela interrompe Jesus. E nós vemos também esse mesmo contexto nos evangelhos sinóticos, onde diz que, por que sinóticos? Sinótico quer dizer da mesma ótica, são fatos vistos por pessoas diferentes e confirmados. Então em outros evangelhos diz que Tiago e João estavam com ela, e ela diz, Senhor, eu quero te pedir algo. Ela se prostra e adora. E então Jesus fala, o que você quer me dizer? E ela diz, Senhor, eu te peço que meus filhos, quando tu vieres no teu reino, um se assente à direita e outro à esquerda. E sabe qual é o problema da gente, da igreja? É porque o Senhor Jesus tem compartilhado conosco os seus sofrimentos, e nós estamos interessados naquilo que Ele pode oferecer para a gente. Jesus está abrindo o seu coração naquele momento, Ele está expondo dos seus sofrimentos, Ele está falando tudo aquilo que Ele ia passar. E ao invés de Ele escutar algum afago, algum consolo da parte dos seus discípulos, Ele escuta, eu gostaria que meus filhos se assentassem à direita e à esquerda. No capítulo anterior, nos últimos 2 versos, Jesus está falando com os discípulos dizendo, aquele que abandona irmãos e irmãs, casa, propriedades, por amor de mim, receberá casas, propriedades, irmãos e irmãs 100 vezes mais. E eu não sei se você sabe, Tiago e João, eles vinham de um negócio próspero. A Bíblia nos diz que eles tinham sociedade com seu pai, e que seu pai tinha empregados no barco. O que a Salomé está tentando dizer? O que Tiago e João estão tentando dizer? Jesus, eu estou vindo para você, mas é necessário que você me retribua tudo aquilo que eu tinha antes. E sabe, meus irmãos, essa é a noiva interesseira. Muitas das vezes o Senhor nos tirou do mundo, nos tirou da podridão do pecado. Às vezes você tinha um emprego muito bom lá no mundo, mas você se prostituía. Às vezes você tinha um emprego muito bom, mas você roubava. Às vezes você tinha amigos maravilhosos, mas não eram amigos da parte do Senhor. E aí você vem para o Evangelho e você acha que Jesus tem a obrigação de te dar tudo aquilo que você tinha. Não, meu irmão. O convite de Jesus é muito claro. Ele falou para você e para mim, vinde, vos farei pescadores de homens. Jesus te tirou do nível natural e te levou a um nível espiritual. Eu não sei se você está me entendendo. O peixe é um animal terreno. O único ser humano, o único ser no mundo que possui natureza espiritual e terrena é o homem. A partir do momento que Deus te tira do mundo, você deixa de ser um pescador de peixes e você vira um pescador de homens. Deus está levando homens e mulheres nessa noite. Deus está te tirando do natural nessa noite e está te levando ao nível de pescador de homens, de ganhador de almas. Levante as suas mãos que eu vou profetizar sobre você nessa noite. Senhor, eu profetizo, meu Pai, que desse lugar, meu Pai, sairão homens e mulheres que ganharão almas para Ti, meu Pai. Homens e mulheres, meu Pai, que estão dispostos, meu Pai, a abandonar o mundo, meu Pai, a abandonar o pecado. Homens e mulheres que vão deixar de ter interesse, meu Pai, nas Tuas coisas, meu Pai, e Te amar por quem o Senhor é. Levanta a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. E então, eles querem receber a justa retribuição por quem eles eram antes. E sabe, meu irmão, Jesus nos chama para participar do seu sofrimento. E às vezes eu vejo que as pessoas na igreja não se sentem parte da igreja. Elas vêm para o ministério, elas aceitam Jesus, mas elas não se sentem parte do corpo. Por que isso acontece? Eu estava conversando com o irmão Ed Carlos, com o diácono Ed Carlos ontem, ou foi anteontem. Eu falei, Ed Carlos, assim que eu assumi a igreja, eu não me sentia pastor desse ministério. Havia algo errado comigo. Eu tinha uma rotina de oração, de jejum, de leitura da palavra. Mas aí o Espírito Santo falou para mim, você tem que descer mais. Você tem que sofrer mais. E aí eu comecei a prolongar os dias de jejum, de oração. E aí eu comecei a me sentir integrante daqui. Porque eu entendi que o segredo para que você se sinta parte do corpo de Cristo é participar dos sofrimentos de Cristo. Não há como participar do corpo sem participar dos sofrimentos. Você nunca vai se achar nesse lugar se você não cooperar. A gente implora para as pessoas participarem de ministérios. Temos teatro, dança, temos bazar,
Temos muita coisa. Você vai falar, pastor Israel, mas o que isso tem a ver com o sofrimento de Cristo? Perceba, abra sua mente. Tenha uma metanoia na sua mente. A partir do momento que você integra qualquer ministério desse aqui na igreja, você começa a trabalhar, as pessoas vêm visitar, vêm seu louvor, as pessoas vêm você recebendo elas no protocolo, e você vai gerando almas para o reino de Deus, você vai cuidando dessas pessoas. O dinheiro que entra aqui do dízimo, da oferta, nós usamos para projetos sociais. Então isso também, participar do corpo de Cristo, é participar dos eventos da igreja, é participar das programações do ministério, dos programas do ministério. E a forma como Jesus nos expressa, nos passa isso, é através do seu sofrimento. E a palavra nos diz então, que a ânsia de Tiago e João era de participar com Jesus dos tronos, de sentar ali, de sentar à direita e à esquerda. E tudo indicava antigamente que Jesus, ele viria para tomar o reino de Israel e livrar Israel do reino romano. Só que não. Quando Jesus é questionado diante de Pilatos, Jesus fala para ele, Pilatos pergunta, você é rei? Jesus fala, não, o meu reino não pertence a esse mundo, porque se o meu reino pertencesse a esse mundo, os meus súditos lutariam por mim. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que nós temos feito para proteger o nosso rei? O que nós temos feito para impedir que essas doutrinas de esquerda progridam? O que nós temos feito para impedir que as pessoas lá fora se percam? Nosso interesse não tem que estar no trono físico, nosso interesse não tem que estar nas riquezas. Jesus pode te abençoar? Pode, mas o cerne da questão não é a bênção, o cerne da questão é a cruz. Jesus fala, aquele que não toma sua cruz e não carrega, não traz, não nega a si mesmo, não é digno de mim. Nós somos uma noiva interesseira, nós somos uma igreja interesseira. Você vem para cá porque você quer seu carro. Eu vou para a igreja porque eu estou doente, porque meu filho está doente. Eu vou para a igreja porque eu preciso de um emprego, de um marido, de uma mulher. Para com isso. Isso aqui não é sobre você, é sobre Jesus. Se houvesse um filme no cinema de todas as eras que vai ocorrer, assim como o livro de Atos, que ainda não terminou, passaria toda essa mensagem e teria sua participação, mas o filme não é sobre você, o filme é sobre Jesus. Eu e você somos apenas integrantes desse filme. E nós temos que demonstrar um verdadeiro amor pelo noivo. A palavra nos diz então que Jesus pergunta a esses irmãos, você podem beber do meu cálice? E, meus amados, eu fico imaginando esse cálice da ira do Senhor que o próprio Jesus bebeu. A palavra nos diz que no Getsemane ele estava ali ajoelhado orando e ele suava gotas de sangue. Até o pastor Edson pregou isso uma vez, é um fenômeno que ocorre quando se está num estado de agonia muito grande. E Jesus está falando para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Jesus pergunta a esses dois, vocês estão dispostos a beber esse cálice? Eles nem sabem que cálice é esse, mas eles falam, sim, eu estou disposto a beber. Aí Jesus fala assim, tudo bem, vocês vão participar dos meus sofrimentos, mas o assentar à direita e à esquerda não cabe a mim decidir, cabe ao Pai. Meu irmão, não sei se você está me entendendo, Jesus está te chamando para participar dos sofrimentos nessa noite, mas os detalhes da bênção, como você vai abençoado, como você vai ser abençoado, como você vai progredir, outras coisas, está dependendo somente do Pai. Não fique querendo saber detalhes sobre sua bênção, sobre o que você vai fazer ou como fazer. Não foque em Jesus. Foque em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que deixar esse interesse pelas coisas. E nós vemos então uma segunda situação de interesse. No capítulo 18 de Mateus, estão ali os discípulos perguntando quem era o maioral entre eles. E Jesus traz uma criança para o meio deles. E diz assim, aquele que não for humilde como essa criança e se converter como essa criança, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Os discípulos estão falando de posição novamente, de interesse novamente. E Jesus está falando, não, eu estou falando para vocês que vocês não são nem o maior nem o menor. Eu estou falando para vocês que se vocês não mudarem, nem entrar no reino vocês entrarão. E Jesus bota aquela criança no meio. Mas eles esqueceram, os discípulos, que quem é o maior no reino dos céus é o próprio Jesus. Quando Jesus está falando, seja inocente como essa criança, ele está falando dele mesmo. Mateus 11, 29 vai dizer que aprendei de mim, porque sou manso e humilde.
E também quando Jacó está abençoando seus filhos, ele vai abençoar Judá. Ele fala que o Messias viria com olhos de vinho e dentes brancos de leite. Dentes brancos de leite significa uma criança que ainda não trocou os dentes, inocência total. E Jesus está chamando os discípulos a terem esse nível de inocência. Jesus está chamando você e eu nessa noite a amarmos Ele por quem Ele é. Não por interesse, não por troca, não por posição, mas por quem Ele é. Vocês estão me entendendo? Dá glória a Deus quem está me entendendo aí. E Jesus nos chama para esse relacionamento mais próximo. Sabe qual foi o grande erro de Lúcifer? Em Ezequiel 28 nós vemos, é o comércio de posições. A palavra nos diz que Lúcifer tinham 12 pedras no seu peitoral. E é engraçado que as pessoas falam que Lúcifer era músico, né? E era baterista, né? Que ele tinha um tambor, né? Baterista é uma raça só Jesus, né? Tá ali não, né? Mas na verdade tudo indica que Lúcifer era um sacerdote, porque ele tinha um peitoral com pedras. E a palavra vai nos dizer que Lúcifer tinha várias pedras, mas tinha falta de 3 pedras. E essas pedras eram, eu anotei aqui para não esquecer. E as pedras eram jacinto, que significa mansidão, ágata, que significa simplicidade, e ametista, que significa humildade. E qual foi o erro de Lúcifer? A palavra nos diz que Jesus é um mistério oculto antes da fundação do mundo. Quando Lúcifer olha para os céus, então, ele vê um trono do Pai ocupado por Deus, e ele olha a um trono vazio do lado, e ele fala, eu vou ocupar essa posição. E então ele vai até os céus e faz guerra nos céus, e ele é lançado fora. E o grande erro de Lúcifer foi esse. A palavra nos diz que ele tinha várias pedras, mas no meio dessas pedras havia ouro. Depois lê Ezequiel 28. E no peitoral do sacerdote havia 12 pedras, não havia ouro, ouro é metal. Lúcifer estava fazendo comércio, estava trocando por ouro. Meu amado, não sei se você está me entendendo, o teu comércio de posição, a tua vontade de estar em lugares prepotentes dentro da igreja, no mundo, o teu desejo por ganância, isso vai te levar a cair, assim como Lúcifer caiu. Vai te jogar por terra, assim como Lúcifer caiu. Nosso coração tem que estar totalmente firmado no Senhor, amando quem Ele é, porque Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso Senhor. O Espírito Santo esses dias tem me levado a uma comunhão tão grande, eu tenho experimentado momentos maravilhosos. Eu e minha esposa, a gente tem levantado na madrugada, orado por vocês, e quanto mais eu busco a Jesus, mais apaixonado eu fico por Ele. Jesus é assim, é uma droga viciante. Desculpe a palavra droga viciante, vocês me entenderam. Quanto mais você usa, mais apaixonado você fica. E chega um ponto que você chega num lugar em Deus que você não se vê mais longe dali. E tudo aquilo que você experimentou na terra, todo o prazer que você pensar, não é comparado a esse lugar. É um lugar onde a alegria, a paz, dá até vontade de chorar quando eu lembro desse lugar. Em Deus. É um lugar maravilhoso. E o Senhor está nos chamando nessa noite, assim como Mateus 6,6, entrar no nosso quarto, fechar a porta, e no nosso secreto, sem interesse. Não ajoelhe, não vá pedir por coisas carnais. Eu aprendi uma coisa, quando você entrar no seu quarto, vou te ensinar a orar. Bote a musiquinha, essa musiquinha que vai te levar a um lugar de paz, tranquilidade. Não diga nada. Que isso, pastor? Nada, nada. A palavra nos diz, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não é uma questão de ouvir, é uma questão de ver. Você vai ajoelhar, vai ficar ali, só falando, Senhor, eu estou disponível. De repente, quando você menos imagina, o Espírito Santo chega. E quando ele chega, ele muda o ambiente. É como nós estamos aqui no culto. O culto começa difícil, e a gente vai adorando, 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 e de repente a gente vai sendo elevado a uma nova dimensão. E nessa nova dimensão, nosso homem espiritual se comunica com Deus. Assim como no Colossenses que eu citei, nós estamos assentados em regiões celestiais com Cristo Jesus. Você não é um ser terreno. Diga para a pessoa do seu lado, você é um ser espiritual. Diga para a pessoa do outro lado, você é um ser espiritual. E sabe qual é o problema de nós vivermos interessados nas coisas que Deus pode nos dar e não por quem Ele é? Nós corremos o risco de fazer tropeçar aqueles que acreditam em Deus.
Porque a palavra nos diz, no verso 6, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Perceba, ou você ama Cristo, ou você é uma pedra de tropeço. Ou você ama Cristo, ou você é um interesseiro. Ou você ama Cristo, ou você é um impedidor da cruz de Cristo. Não existe meio termo, não existe o lugar do meio. Ou você ama, ou você não ama. Aquele que não ajunta, espalha. Não há um lugar de meio termo. E a palavra nos diz que nós corremos esse risco de atrapalharmos, envergonharmos e causarmos escândalos àqueles que creem em Jesus. E essa definição, quem são aqueles que creem em Jesus? Não estão falando somente de cristãos, estão falando de pessoas que simpatizam e acreditam em Jesus. E a palavra nos diz que era melhor que nós amarrássemos uma pedra de moinho no pescoço e nos lançássemos ao mar, ao invés de causar escândalo. E aqui o Senhor está nos dando duas opções desse versículo. Ou a gente erra, amarra uma pedra de moinho e se taca no mar, ou a gente é inserido na solução. E qual é a solução? O mar representa o quê? O mar representa a vida no Espírito. A água representa a vida no Espírito. A pedra representa o quê? A pedra representa Jesus. Então qual é a solução? Pegue essa pedra que é Jesus, coloque no seu peito esse jugo que é leve, esse fardo que é suave, e se lance no mar do Espírito. Quando você cai dentro do mar do Espírito, não é água rala não, nem no tornozelo, nem no joelho, nem no lombo, é para ser imergido. Então, uma libertação total. Entenda, pessoas que têm grandes debilidades necessitam realizar grandes sacrifícios. Pode ver, quem Deus quer mais usar são as pessoas que mais tropeçam. O cara canta muito, não sei o que, e tem unção, aí de repente ele se envolve com homossexualismo. Aquele pastor que é muito usado, ele cai em adultério, em tentação. Entenda isso, quanto maior o ministério que você tem, quanto maior a aprovação, quanto mais Deus quer te usar, maior é o sacrifício. Então mergulhe no mar do Espírito e permita ser moldado por Jesus Cristo, amém? Aleluia. E a palavra nos diz então, se sua mão ou seu pé fizerem tropeçar, corte-o e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos, os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se seu olho fizer tropeçar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. E sabe, meu irmão, hoje em dia nós temos muitas ferramentas que trazem escândalo. E eu até preguei isso na Rede Jovens. Uma dessas ferramentas é o Instagram. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós somos uma geração que nós apenas não pecamos, mas nós queremos que os outros vejam a gente pecando. Então hoje eu estou na igreja, estou aqui adorando, eu posto um story do culto. Aí amanhã eu vou numa festinha, eu posto fumando narguilé. Eu posto tomando cerveja. Eu posto, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. E a palavra está nos dizendo que aqueles, como eu li agora, aqueles que causam escândalo e atrapalham esses pequeninos que creem no Senhor, talvez seja melhor que você amarre uma corda e se lance, ou você permita-se ser liberto pelo Senhor. E sabe, meus irmãos, é aquela coisa, como diz a palavra, se teu olho te faz pecar, se teu braço, teu pé te faz pecar, arranca fora. Mas não é uma mutilação no sentido literal. É se eu não posso estar num lugar onde eu vejo um monte de gente bebendo, eu não vou estar. Se no Instagram eu não consigo ficar vendo ali, vai passar um monte de mulher, eu vou desinstalar o Instagram. Ah, mas se todo mundo tem Instagram, você não é todo mundo. Você foi chamado para ser diferente, você é um cristão. Ah, o TikTok, eu não aguento ver aquelas meninas dançando, não sei, aquelas dancinhas. Conteúdos que não são do agrado do Senhor. Então eu vou me livrar disso. Ampute essa sua mão, ampute esse seu órgão que faz com que você peque. Será que você ama mais o Senhor do que suas próprias vontades? Essa é a pergunta. A Bíblia fala que aquele que ama o Senhor é aquele que obedece aos seus mandamentos. Eu e você não podemos dizer que amamos o Senhor se a gente não obedece àquilo que Deus nos chamou para fazer, se nós não carregamos a cruz de Cristo. E o escândalo é isso. Tudo está aliado ao interesse, como eu falei. Quando nós temos uma falsa percepção, o interesse em Jesus, que não é um interesse legítimo, nós passamos de bênção a maldição na vida das pessoas. E o que a palavra nos diz então? A palavra nos diz como nós podemos então, agora eu disse todos os defeitos, mas como nós podemos ser participantes de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. Eu falei um pouco no começo.
E não vou me alongar muito, porque nós temos Santa Ceia hoje. Mas através das disciplinas espirituais, nós nos fazemos participantes de Cristo. Entenda que no Jardim do Éden, tudo começou com a quebra de um jejum. Deus fala para Adão e para Eva: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que o homem faz, e a mulher comem. E ali então se começa toda a humanidade cair. E então precisa-se de um resgate. A palavra nos diz em Romanos capítulo 5 que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também deveria sair o pecado. E quando nós começamos a jejuar, eu digo jejum, gente, jejum de comida, tá? Quando você tira Instagram, qualquer outra coisa, para de beber Coca-Cola, isso é propósito. Jejum tem que sentir fome. Quando você começa a jejuar, você começa a ser liberto dessas coisas que atrapalham você de caminhar. Quando você começa a jejuar, o seu falso interesse em Jesus é removido. E agora seu verdadeiro e legítimo interesse em Jesus começa a nascer. Por quê? Quando você jejua, sua carne enfraquece e seu homem espiritual se torna mais forte. E seu homem espiritual é um homem renascido em Deus. É um homem que gosta das coisas de Deus. É um homem que tem prazer nas coisas de Deus. E sabe, muitos aqui, eu tenho certeza que não estão jejuando, não estão orando. Eu vou contar uma experiência que eu tive nesses dias, assim que meu pai faleceu. Eu vou contar aqui, mas não tenha preconceito. A palavra nos diz para não contar quando você está jejuando, mas após o jejum você pode contar o que você recebeu através dele. Então eu estava ali jejuando quando meu pai morreu, até o dia que ele foi enterrado. Eu fiquei 5 dias de jejum somente na água. E, cara, muitas coisas foram mudadas dentro de mim. Muitas pessoas vieram para mim e falaram: Israel, eu estou vendo algo diferente em você, não sei o que é. O porteiro do meu prédio falou assim: cara, tem uma coisa diferente em você. Tu tá jejuando, varão? E olha que eu não estava nem triste, eu estava, igual a Bíblia fala, lavando o rosto, né, felizão, sabe? E é engraçado que existem certas barreiras, existe uma sujeira dentro de você que é removida. Você percebe que aquela atração que você achava que nasceu contigo, ela é removida. E aí você começa a sintonizar na sintonia dos céus. E você começa a receber os insights da parte de Deus. É igual quando eu vou fazer uma palavra, muitas das vezes eu estou em jejum o dia todo, 2, 3 dias em jejum. E ali desce um fax, eu consigo interpretar aquela palavra, o Senhor me dá uma revelação. E tem muita gente nessa noite que está aprisionado em cadeias. E você não está entendendo, porque você é um escravo. Aquele que faz aquilo que o pecado quer é escravo do pecado. Ah, eu vou parar de fumar amanhã. Ah, eu vou parar de ver pornografia amanhã. Ah, eu vou parar de fazer qualquer coisa amanhã. Você não consegue, porque você é um escravo. Mas a partir do momento que você começa a jejuar, e você começa a apresentar o seu corpo para sofrer os sofrimentos da cruz de Cristo, você começa a se fazer participante do corpo de Cristo. E sendo participante do corpo de Cristo, você começa a ser imergido em um novo nível espiritual. Quantos querem ascender a novo nível espiritual nessa noite? E o desejo do Senhor é limpar cada um de vocês. O desejo do Senhor é usar cada um de vocês. Mas é aquilo, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E Jerusalém também é lugar de limpeza. Você só pode ser usado quando você é limpo. Não há como transmitir água suja para outras pessoas. Tem muita gente que tem vontade de ser usado aqui, mas é necessário limpar o canal. Tem muita gente que quer voltar para os ministérios da igreja, mas é necessário limpar o canal. E sabe o que é interessante? No Mateus capítulo 20, já estou indo para o final. Nesse mesmo trecho, Jesus vai encontrar com 2 cegos. E a palavra nos diz que esses 2 cegos estão à beira do caminho. Eles dizem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E então Jesus se aproxima deles e pergunta: o que vocês querem que eu faça? E eles falam: restitui a nossa visão. E a palavra nos diz que Jesus então, com íntima compaixão, restitui a visão desses cegos. E ali então, eles começam a andar no caminho. Sabe qual é o segredo para sair da situação que você está hoje? É reconhecer que você é um cego. É reconhecer que você precisa voltar a enxergar. Esses 2 cegos estavam à beira do caminho, assim como aquelas sementes estavam à beira do caminho na parábola do semeador. Eles estavam alheios a tudo o que estava acontecendo. Mas a partir do momento que Jesus restitui a sua visão, eles voltam a caminhar no caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entenda nessa noite que você precisa de ajuda. Entenda nessa noite que você é um escravo, mas que Cristo quer te tornar livre nessa noite. Entenda que para ser usado pelo Senhor da forma com que você deseja,
da forma como que o Senhor quer, você precisa limpar o seu canal. Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar. Eu gostaria que, rapidamente, aquele que viu a necessidade de enxergar, aquele que viu a necessidade de parar de buscar Deus por interesse e amá-lo da forma como Ele é, aquele que viu a necessidade de caminhar de uma forma diferente, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos passar pela Santa Ceia, mas vem aqui à frente. Nós queremos orar por você nessa noite. Hoje é o dia. Vem aqui à frente. Gostaria que os pastores viessem aqui à frente também. Aleluia. A palavra nos diz para que nós, ao tomarmos decisões, que sejam decisões públicas, porque existe uma nuvem de testemunhas nos céus e na terra que estão nos vendo. E naquele grande dia, o Senhor fala: eu te dei a oportunidade de você ir lá na frente, mas você não quis. Os atos precisam ser públicos, para que as testemunhas no céu e na terra confirmem esses atos. Então, se você sentiu essa necessidade, vem aqui hoje. Todos nós precisamos de mudança. Todos nós precisamos. Bem, vamos cantar um louvor enquanto os pastores oram. Pergunte a eles qual é a necessidade deles antes de orar. Amém. Gema do povo peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da Desde que aceitei a Cristo e senti seu eterno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor
livrou-me da escuridão. Aleluia, glória a Deus. Chegou o momento mais importante. Alguém nessa noite gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus, além do William que já está aqui na frente? Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Opa, chegou outro aqui, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, não existe festa maior que essa, quando um pecador se arrepende. A palavra nos diz que há festa nos céus. Existe mais alguém que gostaria de se reconciliar ou aceitar esse maravilhoso Jesus nessa noite? Vem aqui à frente, não tenha medo. Hoje é o dia, não tenha medo. Tome essa decisão pública diante dos céus e da terra. Se você se sentiu tocado por isso, vem aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O objetivo foi cumprido da palavra. A palavra do Senhor não volta vazia. Aleluia. Vamos orar com eles aqui nesse momento. Eu tô ficando chorão, vontade de chorar. Amém. Repita assim comigo. Espírito Santo, nesse dia de hoje, nós te reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. Reescreve o nosso nome no livro da vida. Nós negamos o mundo, a carne e o diabo, e nós dizemos para as testemunhas, tanto nos céus quanto na terra, que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que nada poderá nos separar do amor que existe em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Vire para lá, gente, e conheça a família de vocês. Aleluia. Eu vou voltar à casa do Pai. Aleluia. Deus é maravilhoso. Tá bom? Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas. Ative o sininho das notificações também. Eu creio que vai ser muito útil esse canal na sua vida.